Fala meu povo, tudo bem com vocês? Douglas Barbosa aqui para mais um vídeo e nesse vídeo hoje eu quero desconstruir algumas mentiras que tem na cabeça de algumas pessoas, o que diz a respeito, a ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente se questiona, será que Deus falou comigo? Será que realmente foi Deus que me trouxe essa palavra? Será que eu devo fazer isso ou não devo? Tem muita gente parada porque não sabe se foi Deus que falou ou não falou. E eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês com uma certa propriedade nesse assunto, não por ser o cara que mais discerne a voz de Deus, mas sim por já ter ficado muito tempo parado e muito tempo sem fazer nada por acreditar que, cara, não sei se foi Deus que falou comigo. Mas talvez foi, mas talvez não foi. E essa dúvida, eu sei que isso é muito importante pra você. Saber se Deus realmente falou com você. Porque, cara, ninguém quer tomar uma direção errada e uma decisão errada na vida. Mas eu tenho a plena certeza, no nome de Jesus, não naquilo que eu posso fazer, mas naquilo que o Espírito Santo pode fazer através da sua vida, com essas breves palavras que eu vou trazer aqui pra você. Mas eu tenho a plena certeza que isso vai trazer muita clareza no seu coração. E eu tenho certeza que através desse simples vídeo, muita coisa vai ser desconstruída dentro da sua mente e do seu coração hoje. Vai ficar muito mais simples de você discernir para onde Deus está te mandando ir, tá certo? Então, bora lá, bora pro vídeo. Primeira coisa que a gente precisa entender, cara, não tem como a gente discernir a voz de Deus e saber se é Ele que tá falando com a gente ou não, sem antes a gente discernir duas coisas sobre o nosso Pai, que é o quê? O caráter de Deus e a forma como Deus age e como Deus fala. Aonde eu vou encontrar isso, Douglas? Como que eu faço? Bíblia. Sem ler a Bíblia, sem ter contato com a palavra de Deus e entender as histórias, e entender como que Deus operou através da vida dos profetas, e entender como que Deus fez todas as coisas que Ele já fez até hoje, sem você ler a palavra, sem você ter contato com a Bíblia, não existe a mínima possibilidade de você conseguir entender como que Deus fala. Porque senão, você sempre vai ter uma breve ideia de que tipo assim, cara, eu acho que Deus falou comigo. Só que quando você começa a ler a Bíblia e você começa a ter contato com a palavra de Deus, você começa a ver que determinadas coisas que vêm na sua cabeça, determinadas ideias, você começa a checar aquilo com a própria palavra de Deus, com a própria Bíblia, com a forma como Ele falou com os profetas, com a forma como Jesus tratou as pessoas. Então você começa a ter um filtro, você precisa ter uma base de comparação para entender se aquilo é só um desejo do teu coração, uma imaginação, ou se é exatamente como Deus fala. Então, por exemplo, uma coisa mística que muita gente acredita e muita gente tá travada, talvez até você tá travado, tá parado aqui sem fazer nada, porque você tá pensando assim, será que foi Deus que falou comigo? Essa é a mentira número 1 que eu quero desconstruir na sua cabeça agora, que é o seguinte: tem pessoas que acreditam, tem pessoas que falam assim, eu tô esperando Deus falar, eu tô esperando Deus me dar uma direção. Eu tô falando porque eu já fui assim. E muitas vezes a gente fala assim, eu tô esperando Deus falar, tô esperando Deus dar uma direção, e na verdade, no fundo, o que a gente tá esperando é que todas as condições fiquem favoráveis para que a gente possa agir. E deixa eu te falar uma coisa, entendendo o caráter de Deus, estudando a história, principalmente nesses últimos dias, eu tô aprendendo muito sobre a história do profeta Elias. Cara, a gente precisa entender que a maior parte das vezes, as decisões que Deus vai pedir para nós tomarmos na vida, elas não são decisões favoráveis àquilo que a gente precisa fazer. As circunstâncias, geralmente quando Deus fala com nós, ou se não quase em todas as vezes, as circunstâncias pelo qual Ele vai pedir para a gente agir ou fazer algo, elas nunca vão ser favoráveis àquilo que a gente está fazendo. Geralmente, coisas que Deus vai te pedir, por exemplo, Deus te deu uma ideia de um projeto. Cara, raramente você vai ter o dinheiro para executar esse projeto. Deus te deu uma ideia para poder fazer algo, determinada coisa. Raramente você vai ter o discernimento claro, o conhecimento completo para conseguir fazer isso. Isso é algo que nós precisamos entender. Se você tá parado e se você não tá fazendo nada por conta de, cara, eu tô esperando Deus falar comigo, eu tô esperando Deus trazer uma palavra, eu tô esperando isso, eu tô esperando aquilo, entenda uma coisa de uma vez por todas. Muitas vezes aquilo que Deus vai pedir para você fazer não vai trazer uma condição favorável. Cara,
quebra essa ideia na sua cabeça de que a condição perfeita vai aparecer para que você execute o que Deus te pediu. Geralmente, e na maior parte das vezes, Deus vai pedir para você fazer algo na hora que não existe a mínima condição de você fazer. Por quê? Porque não se trata de poder humano. Não se trata de você ter habilidades humanas ou simplesmente você falar, não, isso aqui eu dou conta de fazer. Não, se trata do poder de Deus se manifestando através da sua vida. Se você tiver a total capacidade de fazer algo, tenha plena certeza. Se você souber exatamente como fazer, fique em paz. Talvez não seja de Deus para sua vida isso daí. Mas a partir do momento que você falar, cara, eu não sei como fazer, eu não sei se vai dar certo, eu não sei como que isso vai acontecer, pode ter plena certeza que existe uma chance muito grande de ter sido Deus falando com você. Eu tô dizendo isso pra você porque a gente precisa aprender a desconstruir essa ideia de que é tudo na força do nosso braço. Entende? Não significa que nós não faremos nada, só que a gente precisa começar a discernir uma das coisas mais importantes que todo cristão deveria aprender. Entenda uma coisa, quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, quando você decide andar nos caminhos de Deus, você tem que entender que você tomou posse de uma coisa que antes você não tinha, é a filiação de Deus. Você é filho de Deus agora, você é chamado, você foi adotado como filho, e filho legítimo de Deus. Então a gente precisa aprender uma coisa que é muito simples, mas as pessoas elas estão tão preocupadas em algo místico, em algo, meu Deus, eu preciso saber disso, eu preciso saber aquilo. Na verdade, o que nós deveríamos mais nos importar nos dias de hoje é discernir o caráter do nosso Pai. É discernir o caráter do nosso Deus. Como assim, Douglas, discernir o caráter? Por que que isso é tão importante? Vamos supor que, sei lá, seu marido, sua esposa, seu filho, não sei se você que tá vendo isso aqui tem filho, enfim, pensa numa pessoa que você conhece muito e confia muito nela. E de repente alguém vem e fala pra você que essa pessoa fez determinada coisa e falou algo que não faz parte do caráter dela dizer. Só que essa pessoa mentiu. Ela tentou queimar essa pessoa pra você, essa pessoa de confiança sua, alguém veio e tentou falar mal dela pra você. No primeiro momento que você escuta, talvez ou você vai confrontar essa pessoa e falar assim, não, isso não é do caráter de fulano fazer. Eu conheço fulano na intimidade, ele não faria isso, ela não faria isso de forma alguma. Ou você vai ficar quieto, vai ouvir, vai refletir e depois você vai pensar e falar assim, meu, não faz sentido nenhum com o caráter da pessoa. Eu conheço essa pessoa, ela não falaria isso, ela não faria isso de forma alguma. É a mesma coisa com Deus. Quando a gente começa a se aprofundar na leitura da palavra, quando a gente começa a se apaixonar pelas histórias da Bíblia e começa realmente a ter profundidade e ler a palavra não simplesmente por ler, por dizer que leu e ficar bonito falando que eu li a Bíblia inteira em um ano. Não, simplesmente ler para buscar o caráter de Deus. Ser uma espécie de um caçador de Deus. Eu quero entender como ele faz, eu quero entender como ele age, eu quero entender como ele fala, eu quero entender como que Deus é. Porque quando a gente entende como Deus é, começa a ficar muito simples a nossa vida no que diz respeito ao que devemos e o que não devemos fazer. É quando você começa a caminhar por uma certeza muito grande. Por quê? Porque você tem a certeza plena de quem é o teu pai, de quem é aquele que está te falando para fazer algo. E aí, de frente a decisões que a gente vai tomar na vida, nós não ficamos mais em dúvida. Eu devo ir para cá ou devo ir para lá? Eu devo parar ou devo continuar? Porque todas as suas decisões e todas as suas dúvidas, elas sempre devem refletir no caráter de Deus. E quando essas dúvidas e reflexões e aquilo que você está desejando fazer, a decisão que você precisa tomar, até mesmo se uma pessoa que você quer se casar ou não, para saber se é Deus que mandou essa pessoa para sua vida ou não, você precisa aprender a discernir o caráter do teu pai. Você entende? Você precisa aprender a discernir o caráter do teu pai. E eu quero desconstruir uma mentira aqui, já que eu falei sobre discernir, né? Isso é uma dúvida que muita gente tem. Eu devo casar com essa pessoa ou não devo casar? Será que é de Deus pra mim? Será que não é? A gente tem muitas dessas dúvidas nesse mundo hoje, né? As pessoas ficam muito nessa dúvida. Ei, da mesma forma que eu tô te incentivando a conhecer o caráter de Deus, busque conhecer o caráter da pessoa com quem você tá se relacionando. Porque isso é uma das coisas que não vai vir de forma mística, não vai descer um anjo do céu, ó o céu aí, ó. Não vai descer um anjo do céu e falar assim, essa pessoa é pra você.
Não, cara, quando eu decidi casar com a Joyce, a minha esposa hoje, que a gente já tem aí 2 anos e meio junto, já tem um bebê vindo aí, né? Graças a Deus. Quando eu decidi casar com ela, quando eu decidi tomar ela como minha esposa para formar uma família, cara, simplesmente eu pedi direcionamento de Deus, mas o que eu mais avaliei foi o caráter dela. Foi saber se ela... Ó, tem uns cachorrinhos vindo aqui, ó. Foi discernir o caráter dela. Pera aí que eu vou... Já continuo. Rapaz, esses bichos gostaram de mim, ó. Gostaram, tá me tocando da propriedade deles. Enfim, o que eu tava dizendo? Quando eu fui aceitar a casar com a Joyce e ela também aceitar casar comigo, cara, a coisa mais importante que eu tive que discernir foi o caráter dela. Foi saber o como ela pensa, o como ela age, o como é o coração dela, entende? Então, quando a gente quer, né, olhar para as coisas da vida, quer tomar decisões na vida, a gente precisa tomar essas decisões sempre refletindo o caráter de Deus. Isso é uma coisa que vai quebrar toda e qualquer mentira no teu coração, que seja quebrada agora toda e qualquer mentira e qualquer jugo de escravidão que estava sobre você, de que te impedia de tomar decisões, entende? As coisas, elas podem ser mais simples do que a gente pensa. Só que a gente criou tanto protocolo para, mas eu tenho, não, tem que, por exemplo, não, esse poste aqui, ele vai ter que piscar a luz 3 vezes e vai ter que cair 4 folhas daquela árvore ali para eu saber que isso é de Deus para minha vida, velho. Entenda uma coisa, quando você começar a entender de fato, se preocupar em entender o caráter de Deus e como ele é, como ele age, como ele fala, e isso você vai entender lendo a Bíblia, lendo as Escrituras, cara, entenda isso, sua vida vai ficar muito mais leve. Então, o recado que eu queria passar para você nesse vídeo aqui, que já tá começando a ventar e daqui a pouco vai estourar o meu áudio, o recado que eu queria passar para você é esse: não mistifique aquilo que deve ser simples. Deus não é místico. Deus, ele é um ser relacional. Entenda uma coisa, foi Deus que me formou e Deus que formou você. Então, o ser humano, ele tem uma capacidade de fantasiar muita coisa. Só que Deus, ele não deseja fazer isso. Deus, ele conhecendo o caráter de Deus, eu vejo que Deus, ele não deseja fantasiar as coisas. Deus, ele deseja agir da forma como eu e você entendamos a voz dele. Só que por que às vezes parece que é tão difícil entender? Porque a gente tá tão mergulhado nessa cultura de hoje em dia, de que a coisa tem que ser assim, a coisa tem que ser assado, e porque o chinelo não pode ficar virado, senão a mãe morre. Eu não posso passar embaixo da escada. Gato preto é do azar. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que fala gato preto é do azar, galinha preta é de macumba. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não fez nenhum bicho para poder fazer macumba, você sabia, né? Deus não fez nenhum bicho para ser do azar. Isso é coisa da cabeça humana. Isso é crença humana. Entende? Não existe essas coisas. Então, busque entender o caráter de Deus. A sua vida vai ser muito mais leve, muito mais feliz. Você vai ser, claro, você não vai deixar de passar por provas. Lembra que eu falei? Cara, às vezes Deus não vai te mandar para uma condição favorável. Só que você tem que entender que, independente de onde Ele te mandar, quem te conduz é Ele, quem te direciona é Ele, é o poder dele. Você tá na fase ruim, Ele tá lá com você, Ele tá no deserto contigo. Ele, cara, é uma frase muito boa que o meu pastor falou esses dias. O deserto, ele não é uma consequência de um erro seu. O deserto, ele é a agenda de Deus. O deserto, todo homem que foi mandado para o deserto, o próprio Jesus foi conduzido para o deserto, ele foi conduzido pelo Espírito Santo. A palavra diz, foi o Espírito que conduziu Jesus para o deserto. Então entenda isso, meu amigo. Não mistifique a voz de Deus. Comece a buscar na palavra como ele faz, como ele age. Entenda o caráter do teu pai. E as coisas vão ficar muito mais simples para você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá o like aqui e comenta. Comenta um testemunho aí, alguma coisa. Ou só comenta um emoji aí, cara. Fala, tô aqui. Fez muito sentido para mim. E manda pros seus amigos aí esse vídeo. Esses amigos que estão com ideia mística na cabeça e precisam entender que Deus é muito mais simples do que eles imaginam. Fechou? Vai entender o caráter do teu pai.